Vamos começar já chamando a nossa reportagem, porque líderes do Senado se reuniram com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para debater as próximas pautas que vão ser analisadas. Uma delas é a regulamentação da inteligência artificial. Janaína Camelo chega ao vivo e vai contar para a gente de que forma que essa proposta seria debatida. Bem-vinda, Janaína. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, olha só, os deputados que estão à frente aí desse projeto de lei dizem que eles querem estar com um texto pronto já para ser votado e apresentado no plenário aqui do Senado em abril. Esse projeto está sendo discutido numa comissão especial. O relator é o senador Eduardo Gomes, que é do PL de Tocantins. Essa proposta, ela partiu aí de um projeto que foi apresentado por um grupo de juristas, isso lá em 2022, apresentado aqui no Senado, e desde então o Senado tem debatido esse assunto. O ano passado inteiro o Senado fez audiências públicas discutindo esse assunto sobre a regulamentação da inteligência artificial. Então, no geral, essa proposta estabelece regras, então, para o uso da inteligência artificial, garantindo aí o direito das pessoas aí que são afetadas por essa tecnologia, né? Então, também define aí critérios para o uso da inteligência artificial por parte do poder público, define punições em caso de violação das regras que serão estabelecidas nesse projeto de lei. Esse projeto vai atribuir ao Poder Executivo escolher qual órgão vai fazer a fiscalização dessas regras, que segundo aí o senador Marcos Pontes, que é quem concedeu uma entrevista coletiva depois dessa reunião de líderes com o senador Rodrigo Pacheco, como presidente, disse que provavelmente será a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, só estão aguardando aí o relator apresentar o seu texto para então que ele seja levado ao plenário. A gente separou um trechinho do que os senadores, o senador Marcos Pontes falou mais cedo sobre isso. Vamos ouvir. Nossa expectativa é que no próximo mês nós já possamos ter um texto bem desenvolvido para votar e aprovar uma regulação de inteligência artificial no Brasil. Isso é uma coisa que tem sido buscado por muitos países, como vocês devem ter acompanhado na Europa. Agora eles revisaram a primeira regulação que eles colocaram. Também uma resolução nos Estados Unidos, agora o Reino Unido. E eu acredito que a nossa está num bom estágio de desenvolvimento. E aí, entre as regras que esse projeto de lei vai estabelecer, estão aí regras, limites, na verdade, para determinadas profissões, como, por exemplo, para a medicina. E aí o texto, ele estabelece o seguinte, que as tecnologias, que a inteligência artificial, quando for usada, deve preservar a autonomia dos médicos, então isso no caso da medicina, altera a lei do ato médico para caracterizar como exercício ilegal da medicina o emprego da inteligência artificial sem a supervisão de um profissional. No caso da advocacia, a inteligência artificial, segundo esse texto, não pode corromper a isenção técnica e independência profissional dos advogados. E aí o texto prevê alterações no Código Penal, atribuindo aí pena de detenção para pessoas que não são inscritas na OAB e que farão aí, eventualmente, a prática da advocacia de forma ilegal. Também propõe alterações no Código de Processo Civil, permitindo que pronunciamentos sejam feitos, sim, usando a inteligência artificial, mas que esses textos sejam submetidos para juízes fazerem as revisões e as assinaturas desses documentos. É com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Me deixe colocar esse tema sob o crivo aqui dos nossos comentaristas. Te preocupa uma regulamentação da inteligência artificial? Embora, o ex-ministro Marcos Pontes, agora senador, tenha dito que a nossa regulamentação está dentro do que prevê um equilíbrio nesse sentido, Gustavo Segré? Evandro, tudo que seja para regulamentar profissões me parece válido. Por quê? Porque pode ter pessoas inescrupulosas utilizando inteligência artificial para se fazer passar por algum profissional que teria que ter estudado para isso. Nesse ponto eu estou de acordo. A minha única preocupação é a questão da liberdade de expressão. Qualquer coisa que, em função e da desculpa, do regulamento, do controle, da regulamentação, do que nome que quiser, for com a desculpa da inteligência artificial, coibir a possibilidade de se expressar, isso sim me preocupa. E eu vejo, muitas vezes, muitos dirigentes políticos, juristas, que estão tentando pegar esse gancho para tentar regulamentar o que, na minha opinião, desse ponto da liberdade de expressão, é igual a censura. Isso te traz preocupação, Fábio Piperno?
A União Europeia aprovou um projeto ontem, né? Regulamentando a utilização da inteligência artificial. Então, veja, eu acho isso muito interessante porque a gente debateu muitas vezes aqui nos últimos dias a questão do uso e de alguma forma de regulamentação da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. E eu sempre defendi aqui que, como esse ano é o principal ano da história das eleições no mundo, mais de 50 países estão fazendo eleições, que o Brasil observasse, que o Brasil aprendesse com as experiências que estão acontecendo aí mundo afora. No caso desse tipo de regulamentação, eu acho muito mais importante, inclusive, do que ficar colocando freios na questão do uso da inteligência artificial nas eleições. Por quê? Porque, embora a gente imagine, né, a gente, ou pelo menos muita gente tema que a inteligência artificial possa, de alguma forma, conspurcar aí o ambiente eleitoral, no ambiente eleitoral é até mais fácil, a partir das leis que já existem hoje. E do controle do Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente, se efetivar um controle até mais rígido e punir quem faça mau uso. Agora, quando a gente pensa em eleições, a gente tá falando de um microcosmo, porque a inteligência artificial, ela vai passar a ser utilizada em todas as relações humanas. Então, aí sim vale a pena você estabelecer algumas regras e tentar alguns filtros para se coibir o mau uso. Concorda com ele, Gani? Concordo. Eu acho que esse é o grande desafio das sociedades modernas. Como que você regula a inteligência artificial e aí uma regulação até mais ampla a fim de preservar a integridade do outro, a integridade moral, psicológica, que o outro não seja alvo de calúnia, né? Ninguém quer a sua imagem sendo utilizada com uma voz ali parecida com a sua e colocando palavras que você não disse. Isso pode ser devastador. Agora, o grande desafio é como é que a gente consegue regular isso para não ter um mau uso da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, preservar a liberdade de expressão. E aí tem dois grandes desafios, Evandro. Tem o desafio do legislador de construir uma lei muito boa para isso, que não haja brechas, que não haja precedentes, mas também a aplicabilidade. Porque a gente percebe que muitas vezes tem leis boas, só que não existe a isonomia para aplicar a lei. O que caracteriza essencialmente uma democracia é a igualdade perante a lei. É a lei ser aplicada de maneira igual para todos os cidadãos. Isso que é importante. A partir do momento que você usa a lei para um tá valendo e para o outro não, aí não é mais democracia. Então é um grande desafio, tanto do legislador agora, mas principalmente na hora de se aplicar a lei pela justiça. Ô Luiz Felipe Dávila, há uma preocupação grande da oposição quando o assunto é algum tipo de regulamentação, né, de inteligência artificial ou de ferramentas que deem acesso às redes sociais. Isso fica claro ali no Congresso. O fato de ter um senador que é alinhado, então, com essa oposição, que é o senador Marcos Pontes, pode facilitar um pouco mais o diálogo de todos os lados em relação à regulamentação da inteligência artificial? Bom, primeiro eu sou contra isso e acho que a oposição devia ser contra, por uma razão muito simples. Primeiro, como é que nós vamos regulamentar algo nascente? Nós nem sabemos o que regulamentar. Está começando. Então, essa sanha de governo de regulamentar coisas que não tem profundo conhecimento do que regulamentar é um erro desastroso. E não acho que a comunidade europeia é um bom exemplo. Porque sabe o que vai acontecer? Vai começar a regulamentar alguma coisa que não interessa, que não conhece profundamente, que não sabe o que regulamentar porque é uma tecnologia nascente. E sabe o que vai fazer? Vai concentrar o número de gente talentosa nos Estados Unidos, onde vai ter liberdade. Então, a
além de tudo, você mata o capital humano que poderia estar trabalhando em desenvolver melhor essas ferramentas. O que é que precisa ser feito? Algo aqui que mencionou Gani e Segré. Não é regulamentação, não. É fazer cumprir a responsabilização do usuário. E isso tem a ver com preservação de liberdade de expressão, liberdade de opinião. Você só pode ter liberdade plena de opinião, de pensamento, de crenças, quando existe responsabilização individual. E isso está na Constituição, isso né? Já Porque tá a Constituição ela proíbe que haja anonimato nesse tipo de manifestação. De novo, né? Então a única coisa que você pode regulamentar é como não poder se esconder atrás do anonimato na utilização de inteligência artificial. O resto, eles estão querendo regulamentar uma coisa que eles não conhecem, não têm ideia e que está apenas começando algo que vai ser talvez a mudança mais transformadora na vida da sociedade. Então, regulamentar uma coisa dessa me parece absurda, arrogante e pior. Vai afastar, afugentar as pessoas que trabalham com isso, que vão procurar um ambiente onde a coisa é mais livre, mais aberta e, portanto, capaz de desenvolver novos produtos. Ô Gustavo Segré, essa falta de detalhes ou essa maneira muito superficial como os parlamentares tratam deste tema te traz algum tipo de preocupação? Não preocupação, reflexão. Eu acho que o Senado está correndo para evitar que o STF saia na frente fazendo alguma coisa. Me dá toda a sensação. Porque vai regulamentar, provavelmente não seja o melhor. Concordo com a análise de Luiz Felipe Dávila. Mas eu prefiro uma lei capenga, com muita coisa que possa ser feita depois, a que apareça monocraticamente alguém que diga isso pode e isso não pode. Porque aí é lei. Mesmo errada, é uma lei, é Congresso. Discutiram 82 senadores, 513 deputados e saiu alguma coisa. Pode melhorar? Pode. Mas eu prefiro isso num ambiente legislativo a que o judiciário diga, não, eu acho que tem que ir por esse lado. E o que qualquer coisa, qualquer regulamentação, o nome que queiram colocar, que não obrigue as redes sociais a identificar o CPF da pessoa, não vai servir para nada. Porque eu abro uma conta no Instagram com o nome Evandro Cini e começo a soltar pau contra Luiz Felipe Dávila. E aí, como é que fica? O que me intriga é que nenhuma dessas discussões, essa pauta da identificação, ela vem como principal. Então, todo mundo fala em possibilidade de combate a fake news por meio de regulamentação, de combater algum tipo de problema causado pela inteligência artificial por meio de regulamentação, mas nenhuma dessas propostas traz. E o primeiro passo é fazer com que essas pessoas se identifiquem ao utilizar essas ferramentas. Então, em relação à identificação, é claro que tem muita gente que se utiliza do anonimato para fazer mau uso disso, né? Para atacar, para caluniar, para difamar. Mas tem uma parcela da população também que se utiliza do anonimato porque a gente vive, e aí não falo só do Brasil, eu falo do Ocidente, de um ambiente que muitas vezes essa liberdade de expressão ela é sufocada. E aí eu não estou falando de problema com a justiça, eu estou falando de problema com a própria empresa. Há casos emblemáticos, por exemplo, o presidente da Firefox, né, nos Estados Unidos, daquele navegador, da raposinha. Ele deu uma determinada declaração, já faz um tempo isso, publicamente, não tinha nada demais, ele estava ali expressando a opinião dele. Foi um assassinato de reputação brutal. Há N exemplos assim nos Estados Unidos. Então, dependendo da pauta que você entra, né? Você vai ser contrário ao aborto, você vai ser contrário à descriminalização das drogas, você vai ter uma posição mais conservadora em relação à família tradicional, dependendo dessa pauta que você entra e da orientação da empresa que a pessoa trabalha, ela corre o risco de perder o emprego dela. Então também eu acho que, eu acho válido você acabar com o anonimato, porque tem pessoas que, inclusive, cometem crimes com anonimato, mas também tem pessoas de bem que se utilizam do anonimato, olha que loucura, para poder se expressar e não sofrer um assassinato de reputação. Concorda, Piperno? Eu acho que a gente já falou aqui outro dia, né, que a questão do assassinato de reputações é muito sério, porque hoje em dia a sociedade ela é muito vulnerável às pressões desses grupos mais organizados, infelizmente. Então, independentemente do grupo ter razão ou não, dele ter um ideário autoritário ou não, essas pressões, elas de certa forma acabam influenciando aí
empresas, patrões, mesmo ambientes políticos. Então, a gente tem que tomar extremo cuidado com isso. Veja, a gente já tem um excesso de leis para tudo. Agora, eu só queria voltar a uma questão nesse projeto que foi anunciado, nessa PL que foi anunciada pelos 3 senadores. São 3 senadores da oposição. Aparecem lá o Marcos Pontes, o senador Girão e o senador Jorge Safety. Então, veja, não é assim que isso é uma ideia autoritária do governo querendo apertar o torniquete aí. Não. É um tema que certamente une setores do governo com vastos setores da oposição. Sim, interessante. Arremate, Dávila. Não, é que a regulamentação, ela tem de surgir quando começa a aparecer os problemas. Mas não antecipar o que vai acontecer, porque não vai acontecer. Assim. Então, o problema da regulamentação tem que ser em cima de fato. Começar a usar a inteligência artificial de forma indevida em campanha eleitoral, tal. Bom, então vamos regulamentar isso. Mas uma regulamentação genérica, ela é ineficaz, ela atrapalha o ambiente de negócio e de desenvolvimento de produto e ela acaba sendo amanhã motivo de chacota, porque ela não tem nada a ver com a realidade. Então, é um enorme problema. Por isso que eu digo, regulamentação tem que ser uma coisa específica e não genérica. Toda regulamentação genérica não serve para absolutamente nada. E a regulamentação genérica abre o precedente para censura, exatamente, porque ela é vaga, né? Exatamente. Quando é específico, você tem o fato ali. Exatamente. Sim, essa crítica de vocês é importante.